Você esqueceu que é a apresentadora do programa? Eu sou apresentadora, atriz e leitora. Com tantos papéis, é natural que eu me confunda. Claro! É que eu tô intrigada com a trama desse livro. As personagens vivem num lugar lindo, mas ameaçado de extinção. Por quê? É que o príncipe Adiv, que é o governante do lugar e muito querido de todos, ele está com uma estranha doença. Só consegue andar para trás. Isto não é doença, é encantamento. Deve existir um jeito de desencantar o príncipe Adiv. Existe. Os habitantes do lugar têm que pronunciar uma palavra que está escrita num amuleto mágico. É bem mais simples do que eu pensava. Acontece, sabichona, que todos os habitantes do lugar possuem lindos amuletos, todos desenhados com letras, cores e números. Só que ninguém mesmo sabe ler. Isso é simples. Aí começa o desafio. Mas não se preocupe, você ainda está no início do livro e nós no início do programa, onde iremos descobrir o significado da leitura na vida das pessoas. Ei, você esqueceu que eu sou apresentadora desse programa? São tantos os papéis que tenho que viver como personagem. É natural que às vezes eu me confunda. Vou entrar nessa história. Pra quê? Vou ajudar as minhas amigas. Elas precisam iniciar a busca do amuleto, explorando os belos caminhos do lugar onde vivem. Será que isso ajuda? Claro! O amuleto mágico só pode estar entre as personagens, as paisagens, as cores, os objetos que constituem a história. Elas precisam aprender a conviver com todas as tramas que tecem este enredo. Olha, eu leio muito. Eu gosto de ler os livros de colégio, pede. Os livros, a minha mãe às vezes compra uns livros legais pra mim. Aquelas histórias, sabe? Contos de Grimm, essas coisas assim, Chateau, essas coisas assim. Incentivou muito, eu leio. Acho que eu leio muito porque ela contava as histórias e aí eu fui gostando de ler, né? Querendo ler mais. Interessante. As personagens estão conversando. Todas imaginam um amuleto mágico, cada uma à sua maneira. Olha, algumas pensam que seja uma pedra com o nome do príncipe Adiv. Outras imaginam que seja um objeto com forma de pé com o nome do lugar escrito. E essa aqui é muito romântica. Ela acha que o amuleto tem forma de coração. Todas acreditam que seja um objeto muito especial, fácil de identificar porque possui magia. E eu, que as conheço bem, sei o quanto essas personagens sabem desvendar o mundo da fantasia, da imaginação. É a leitura dos sonhos que antecede e prepara as personagens para outras leituras. O mundo deve parar lá no espaço, lá para bem longe do sol, perto da lua, e deve formar um eclipse. O mestre Paulo Freire, esse artesão da esperança, vem alimentando a ação escolar e a nossa prática pedagógica com um acervo muito rico de ideias, não é? De informações. Algumas frases suas ficam consagradas, como a leitura de mundo, a importância da leitura de mundo para a gente chegar à leitura da palavra. E é verdade, a gente sabe que para a gente conseguir chegar a um determinado momento a ler o signo linguístico, ler as palavras, nós precisamos ter condições de nos colocarmos criticamente diante do mundo que está à nossa volta. Nós precisamos tomar contato, interpretar e ler uma série de símbolos, de sinais, saber de que lugar social a gente está falando, quem está falando com a gente, como é que está se posicionando. Agora, de verdade, para a gente chegar um dia a ser um cidadão alfabetizado, alguém que tenha se apropriado do código linguístico e saiba usá-lo para escrever uma carta de amor, um recado, para fazer um currículo, um vitae, para arranjar um emprego, para usar de todas as formas que lhe interessa, ele vai tendo que conhecer diferentes tipos de textos, quer dizer, nós vamos precisar ter conhecimento de mundo, como sugere Paulo Freire, conhecimento de todos os tipos de textos que se fazem presentes na nossa vida e também conhecimentos
da nossa língua, que nós precisamos lembrar que, no nosso caso, da língua portuguesa, às vezes, trocando uma palavra de posição numa mesma frase, muda radicalmente o sentido do que a gente quer dizer e do que a gente quer se fazer entender dizendo aquilo, não é? Então, Paulo Freire está perfeito, é isso mesmo. Eu acho que o conhecimento de mundo é fundamental e, sem ele, a gente pode fazer muito pouco com o conhecimento das letras e das palavras. O conhecimento de mundo é fundamental e, sem ele, a gente pode fazer muito pouco com o conhecimento das letras e das palavras. Não sei, eu não sei ler. Veja, personagem. O desafio deixou de ser uma tarefa impossível e se transformou em prazer. Eles estão juntando todos os amuletos e cada um está contando por que escolheu determinado objeto como amuleto. Eles se juntaram para desencantar o príncipe Adive. Eu sei, estou o tempo inteiro perto deles. Eles adoram ouvir e contar histórias e o lugar onde vivem é repleto delas. Eles convivem com fadas, duendes, gnomos, príncipes e princesas que são encantados por bruxas para serem desencantados por heróis e se encontrarem na frase "e foram felizes para sempre". Aí o príncipe foi lá, beijou ela e os dois viveram felizes para sempre. Agora, para eles, todos os amuletos são mágicos. Existe algo de novo nessa história. Tô encrencado, Por que você tá encrencado? porque eu não tô achando o X O X do quê? do mapa do tesouro. A leitura e a alfabetização têm sido colocada como processos diferentes. Quer dizer, primeiro, tradicionalmente, se aprende a alfabetizar e depois, muito depois, se você tiver acesso, se a pessoa tiver habilidade, ela vai ser uma leitora. Isso hoje está completamente quebrado, porque, na verdade, alfabetizar e ler são processos que têm que caminhar juntos. Você só vai dar sentido para uma criança se apaixonar pela leitura, ficar próximo ao livro, se ela perceber que há uma relação entre esse texto que ela está aprendendo e a função desse texto para a vida dela e emocionalmente. Ou seja, aquela ideia antiga de que alfabetizar era simplesmente reconhecer letras e juntá-las para então formar um som, isso está completamente ultrapassado. Isso criava, sim, um divisor grande entre a possibilidade de ser leitor e a possibilidade de não ser leitor. Evidentemente que as crianças que têm acesso ao livro desde cedo vão ter muito mais chances de ser leitoras. E isso, não tenha dúvida, que é um privilégio. Então, as crianças, este é o segundo dado novo, devem estar desde muito antes de serem, entre aspas, leitoras, em contato com os livros, ou seja, a criança bem pequenininha deve escutar histórias da sua mãe, do irmão, do avô, do tio. O livro deve estar presente na vida dela o tempo todo. Antes de que ela vá aprender a ler, ela está vendo os livros, ela está vendo as imagens, porque, reparem, as letras, no fundo, não são nada mais, nada menos do que desenhos. Se nós virmos a história da linguagem, ela primeiro começa na história da humanidade com desenhos, e aí ela vai se transformar num processo enorme nas letras que conhecemos hoje. Portanto, oferecer os livros às crianças desde muito antes, deixá-las ter contato com esse objeto precioso que é o livro. E um outro aspecto importante também na novidade entre essa relação de alfabetização e leitura é de que qualquer um pode ser leitor. Este é um tabu que nós temos que quebrar. Quer dizer, não se nasce, na verdade, com a habilidade de ser leitora. Ela é desenvolvida. E isto é uma coisa que tem que ser dita porque ela tem que se tornar democrática. Quer dizer, a possibilidade de ser leitor é de qualquer pessoa. Basta, é claro, que ela tenha acesso aos instrumentos para ser leitor. E isso, evidentemente, é o livro. E essa é uma outra história que nós vamos contar depois. Eles continuam explorando os objetos e comentando sobre eles. Estão fascinados. Outro aspecto importante também que gostaríamos de citar é que há uma relação direta entre leitura e escrita, né? Assim como alfabetização e leitura e escrita andam juntos. Quantas vezes vemos as dificuldades que as pessoas têm em colocar no papel, às vezes a sua ideia, expressar com clareza o que pensa. Aqueles que leem levam uma chance muito grande, porque o vocabulário é muito mais rico. Basta fazer uma experiência. Por um tempo, deixem de ler. Se depois você não vai perceber que o seu vocabulário vai estar difícil na hora de tentar escrever alguma coisa. Para o professor isso é fundamental, porque ele vai ter muito mais facilidade de poder fazer um relatório rico, sem ser aquele das cruzinhas, né, das habilidades que a criança tem ou não, sobre o seu aluno individualmente. Portanto,
ler significa escrever. Escrever e ler. Essas duas potencialidades têm que andar sempre muito juntas. E claro que isso vai redundar em algo muito importante para todos de um país, para todo o nosso planeta. Quer dizer, a leitura é condição determinante para que haja cidadania. Como é que um povo pode, na verdade, ser um cidadão se ele não tem capacidade de ler interpretando a sua própria Constituição, que é um emaranhado de palavras e de ideias que, se não forem verdadeiramente interpretadas, e só a leitura permite isso, a sua cidadania está comprometida. Uma notícia de jornal, se não for evidentemente lida por trás do que está escrito, ela fica, na verdade, desprovida das informações necessárias para que o cidadão possa fazer uma leitura crítica. Portanto, alfabetização, leitura, escrita, ler muito são condições, sem dúvida nenhuma, para que a gente possa enriquecer essa nossa cidadania tão almejada e que nós todos batalhamos tanto por esse Brasil afora. Agora existe dentro de cada um uma trama de letras, cores, sons e afetos. É a magia da palavra que eles ainda não sabem ler, mas que estão sentindo que se espalhou pela trama e vai mudar os rumos da história e das personagens. O meu contato com a palavra, mesmo antes de eu ir para a escola, obviamente eu devo à minha avó Doroteia, que me contava histórias e era ouvindo histórias que eu dormia. Eu era um garoto muito inquieto e que custava muito dormir. Então ela tinha dois tipos de histórias. Uma história bem fantasiosa, bem encantadora e histórias bem terríveis, né? Havia um tamancão, que era um leproso, que atravessava a Ponte do Bonfim, onde ficava o hospital, e vinha infernizar a vida das pessoas nas madrugadas enluaradas de São Luís. E com essa história eu dormia logo, antes de que o tamancão chegasse. Então, a minha avó eu devo, sem dúvida, essa minha fascinação, esse meu fascínio pela narrativa, pela oralidade principalmente. Eu, quando fui presidente do Sindicato de Escritores, aqui no Rio de Janeiro, eu que levei para lá os cantadores de cordel, que eu acho que são grandes poetas, entre eles o Raimundo Santa Helena e outros, né? Então, essa oralidade me acompanha desde antes de eu me entender direito e desde antes de eu ir para a escola. Ou seja, eu devia ser um garotinho de uns 4, 5 anos, por aí. Eu só fui para a escola aos 7 anos. Não fique tão ansiosa pelo final da história. Deixa as personagens se identificarem um pouco mais com os amuletos e suas representações. Enquanto isso... Olha, na minha casa as pessoas liam muito, minha avó, minha mãe, minhas irmãs, mas a minha relação com o esporte era muito forte e realmente eu não era muito chegada à leitura. Mas eu tive uma coisa muito boa que era a minha avó, uma relação muito boa com a minha avó, que me contava histórias, minha mãe. A minha infância foi muito marcada por isso e até hoje eu conto essas histórias para os meus filhos. Mas, enfim, quando eu ficava doente, a minha avó metia um livro na minha mão. Então, Monteiro Lobato, eu lembro que foi a minha primeira gripe forte, foi lendo Renações de Narizinho. Agora, o que me marcou mesmo foram as histórias que a minha avó me contava, o burro que queria voar, uma história também que tinha uma briga de uns macacos. Enfim, a história que a minha mãe me contava, que eu conto até hoje para os meus filhos, o Pepino que quer conhecer o mundo. Enfim, agora eu acho que é muito importante a literatura na vida de uma criança, de um adolescente. É um momento de você poder sonhar, você poder participar de um universo totalmente fora do seu mundo. E eu acho que aquilo abre muito a sua cabeça. E por isso que os meus filhos, sempre que eu posso, eu presenteio eles com algum livro que eu acho legal. O que as minhas amigas personagens estão fazendo agora? Não é você que está dentro da trama? Claro, estou o tempo inteiro ajudando as minhas amigas nesse desafio. Não entendo por que está perguntando uma coisa que já sabe. Para você participar mais deste enredo. Mais? Claro! Por que você não cai na real e procura ajudá-las a vencer esse desafio? De que jeito?
ouvindo as dicas da nossa reportagem. Este aqui, por exemplo, Ó, é um livro que só tem uma palavra e por dentro é só imagens, não é a mão. É um jacaré na mão. E assim a criança brincando vai se aproximando do livro, do suporte essencial, no meu entendimento, um dos suportes essenciais para a palavra. Um outro, Contos de Fada, Procuriache. O que João encontrou no alto do pé de feijão? Um gigante. E se o professor quiser, conta uma história, a história de João Pé de Feijão, e com isso a criança começa a entrar num universo encantado e a descobrir outras possibilidades de se expressar. O livro de pano eu acho que é muito importante. Esse aqui, Zé Bocão, ele é bastante divertido. Zé Bocão é papão, e por aí vai vão uma série de anos, né? E a criança pode sentir, pode abrir, pode brincar também com o livro. E com isso, em algum momento, ela também, lá no processo com o professor em sala de aula, ele vai começar a retornar ao livro e a vê-lo de uma outra forma e a tentar descobrir, então, realmente as palavras que estão dentro desse livro. Eliardo França e a Mary França já é uma série bastante conhecida e que as crianças gostam muito, e você pode, dependendo do dia, até se for um dia de sol, um dia de chuva, você quer trabalhar medo, etc., aí você tem uma possibilidade bem grande de trabalhar com esses livros do Eliardo. Temos aqui uma escritora que me é muito querida, Maria Mazetti, que eu acho que ela é uma encantadora de palavras, pois é. E, levemente, com versos bem simples, chama a criança para a leitura, chama a criança para a fantasia, para todo um universo de encantamento. E a criança brinca, e a criança ri. Não vejo nenhuma possibilidade disso não acontecer quando você começa a ler um poema de Maria Mazetti. A criança começa a ter os olhos brilhando. Olha, eu tô lendo A Droga do Amor, do Pedro Bandeira. Estou ansiosa para saber qual é a palavra mágica. Calma! Deixa as crianças se utilizarem de todas as suas vivências. Nós temos que acompanhá-las nas suas lições contínuas sobre a terra, a água e o ar. O que acredita você que seja a descoberta? A descoberta do mundo, né? Eu acho que através da palavra a gente descobre o mundo, né? Eu descobri muito cedo, logo um garoto, com 10 anos, né? Eu já comecei a perpetrar alguns textos, né? E a manejar essa coisa misteriosa que é a palavra, né? Mas que nos abre realmente os caminhos do mundo. E eu fui muito influenciado pelo meu irmão mais velho, que tinha 10 anos mais velho que eu, e que era escritor, poeta também, não é? Então, aos 10 anos, eu já ouvia falar muito de literatura lá em casa e comecei a ler. E ler passou a ser um vício para mim, né? Hoje eu não posso passar sem ler, um dia sem ler faz falta, né? Então, a época precisa que eu comecei, que me tornei leitor, eu nem posso precisar para você, é uma coisa perdida no tempo. Eu acho que eu sempre fui leitor, desde que nasci. Eu não posso conceber, não é, uma vida sem a leitura, sem a literatura, né? Embora eu trabalhe muito, né? Quer dizer, eu sou mais um fazedor do que um leitor. Pouco tempo me resta para ler, porque eu escrevo 6, 7 horas por dia, normalmente. Então, me resta muito pouco tempo, mas mesmo assim, pelo menos umas 2 horas por dia, eu reservo a leitura.
é um significado importantíssimo no meu trabalho. Eu, sem ler, eu acho impossível você viver, né? Como sem escrever também, né? O dia que eu parar de ler, parar de escrever, eu terei morrido, né? Olha, é uma tarefa muito difícil. Eu estou agora mesmo empenhado em uma, né? Que é adaptar Dona Flor e seus 2 maridos, do Jorge Amado, para a televisão. É muito difícil, porque você fica muito prisioneiro, vamos dizer assim, do universo e do estilo do próprio autor que você está adaptando, se você não quer ser um traidor, não é? Então, você... a recriação que você tem que fazer é muito limitada pelos compromissos éticos, por assim dizer, né? De respeito ao autor, né? Quer dizer, sem desrespeitar o autor, você é obrigado a criar coisas que ele não criou dentro de uma nova linguagem, né? Ou recriar numa nova linguagem aquilo que ele criou numa linguagem literária, o que vem a ser a mesma coisa. Ou desenvolver personagens que ele não desenvolveu, ou tramas que também não foram desenvolvidas no livro. Essas coisas são difíceis quando você tem uma limitação da ética, de respeito ao autor, né? São muito difíceis. Os personagens são como filhos, né? Você não quer dar preferência a um porque o outro vai ficar aborrecido, né? Você ama todos os filhos, né? Eu amo todos os meus personagens. Uns são mais bem construídos, outros menos, né? Mas, mesmo assim, é como filho. Mesmo aquele filho aleijado é aquele que você tem por ele mais carinho, né? Veja, personagem. As crianças estão comparando os amuletos e separando em grupos, de acordo com as cores, os formatos e as semelhanças nos desenhos. Agora elas estão prontas para vivenciar uma belíssima experiência. Na sala de leitura, nós temos o cuidado de trabalhar com arte e educação, que também é um trabalho com as diferentes linguagens, né? Então, por exemplo, aqui hoje nós trabalhamos com esse livro, O Equilibrista. O Equilibrista traz para a criança a questão do sonho, das pessoas que vivem sempre sonhando, tentando se equilibrar num fio, né? Então, a partir daí, com diferentes tipos de material que nós podemos ver, nós podemos trazer a leitura através das artes do que ela entendeu do livro. Por exemplo, esse aqui, apesar da linha, né, do equilibrista, ele fez um mar, um surfista. Já com esse outro livro, do Juarez Machado, nós trabalhamos simplesmente o texto não verbal. Então, esse livro é um livro que não apresenta texto, mas que todos podem ler. É o dia a dia de uma pessoa, o que ele faz, um personagem invisível. E a partir daí, o CA produziu o seu texto não verbal. Então, podemos até dizer que essas crianças já são leitores, não da linguagem escrita, mas leitores das múltiplas linguagens. Eu tenho recebido com esses meus livros cartas de crianças de escolas do Brasil inteiro. E muitas vezes eles me fazem sugestões, eles me cobram continuação de um livro, eles me cobram que eu coloque um pouco mais de romance ou que fale sobre determinados assuntos. Então, para mim, esse contato com a criança é muito importante. Se eu apenas escrevesse e depois não tivesse o retorno dos meus leitores, eu acho que seria uma coisa pela metade. Eu estaria escrevendo para um público fantasma, estaria escrevendo para mim mesma, sabendo que estava sendo lida, mas não seria tão gostoso, tão prazeroso. E o que eu sinto é que as crianças se sentem muito valorizadas pelo fato de um autor estar indo à escola. Muitas vezes eles fantasiam, às vezes me perguntam, você não trouxe um segurança? Eles acham que escritor é artista, então que precisa de segurança ou qualquer tipo de cuidado. Então acho que desmistifica e até eu procuro passar para eles, muitas crianças me perguntam, é difícil ser escritor, eu gosto tanto de escrever, o que é preciso?
E eu costumo dizer para eles, olha, a primeira coisa, você tem que ter o domínio da sua língua. Se você não tiver o domínio da sua língua, fica meio complicado, porque a tua língua vai ser o teu instrumento de trabalho. Depois você precisa gostar daquilo que você faz, né? E aí, vai em frente, a gente deve perseguir os sonhos, não é tão complicado como você está pensando, eu posso dizer isso por experiência própria. Então, eu acho que até a oportunidade de incentivar novos escritores, eu tenho tido nesse trabalho, indo às escolas ou respondendo a cartas de crianças que me escrevem de outros estados, que eu não tenho oportunidade de estar com elas pessoalmente, e através das editoras, eles então se correspondem comigo. Elas estão quase conseguindo descobrir a palavra. Estão brincando com as letras do nome do príncipe. Para mim, ser escritor é uma coisa muito importante. E se tivesse que dizer alguma coisa a respeito do livro e da literatura, eu diria que a literatura é a mágica maior, que o escritor é o maior dos mágicos. Do momento em que ele consegue fazer que em algumas páginas você encontre um mundo de emoções e o mundo todo, através das descrições, te leva a países, te leva a situações. Eu acho que a literatura é uma grande mágica. Acharam! Todas as crianças estão lendo a palavra vida. O príncipe Adiv está desencantado. Qual era o amuleto? Um objeto em forma de coração. A quem pertencia? A uma linda moça, que certamente irá se casar com o príncipe Adiv. Isso já é uma outra história. Epa! Essa fala é minha.